Meu irmão folgado se endivida pensando no dinheiro do seguro de vida da nossa mãe antes mesmo de ela falecer, mas acontece que não há seguro algum, apenas minha mãe se vingando do túmulo. Bom, talvez tenha sido minha culpa não verificar se meu irmão folgado tinha como pagar pelo jantar para ele e sua família, mas lição aprendida. Esta é uma das muitas vezes que meu irmão tentou me enganar e ao meu marido, mas por alguma razão esta é a que mais se destaca, provavelmente porque meu pobre marido foi pego no meio de tudo isso. Chamo isso de o grande incidente do Jinsan de 2013. O elenco de personagens: irmão folgado, minha cunhada também folgada, sogra do meu irmão folgado, ou seja, a mãe da minha cunhada, que é ainda pior, Kevin 1, meu primeiro sobrinho, um doce de menino, Kevin 2, meu segundo sobrinho, um doce de menino ao quadrado, meu marido e eu, claro. Cenário: Natal de 2013. Na véspera de Natal, meu irmão me liga e pergunta se meu marido e eu queríamos sair para jantar Jinsan no dia de Natal. Considerando que a esposa do meu irmão é de origem europeia e sua família celebra a véspera de Natal, eles têm o dia de Natal livre. Meus próprios sogros estavam fora da cidade, então dissemos que sim, que nos juntaríamos a eles. Nossos pais já não estavam mais conosco. Agora, qualquer um que esteja familiarizado com Jinsan sabe que é um caos em um dia normal, e isso se multiplica por 10 no Natal. Não importa, vestimos nossas roupas de futebol e conseguimos uma mesa para 7. Fomos acomodados depois de uns 20 minutos, porque você sabe, caos. Enquanto esperávamos os carrinhos passarem, meu marido e eu demos a Kevin 1, Kevin 2 e a sogra do meu irmão seus presentes de Natal. Meu irmão, minha cunhada, meu marido e eu não trocamos presentes. Tudo bem, todos comeram até se fartar, e apesar do pandemônio dentro do restaurante, todos nos divertimos. Então, chegou a hora de pagar a conta. Para 7 pessoas, a conta foi de uns $80, sem impostos nem gorjeta, bastante razoável. Eu estava fazendo uns cálculos rápidos na minha cabeça e presumi que meu marido e eu dividiríamos meio a meio com meu irmão e sua família, ou seja, pagaríamos aproximadamente $30 mais nossa parte dos impostos e gorjeta, enquanto meu irmão cobriria a família dele. Ainda estava absurdamente cheio lá dentro, então meu marido disse que ele e meu irmão cuidariam da conta enquanto eu levava Kevin 1 e Kevin 2 para fora para brincar até eles terminarem. Minha cunhada e a mãe dela ficaram para trás. Passaram-se 10 minutos e meu marido, que é facilmente uma das pessoas mais pacientes que conheço, sério, ele tem a paciência de Jó, eu juro, saiu do restaurante com a expressão mais sombria no rosto. Ele se aproximou de mim, gentil mas firmemente pegou meu braço e sussurrou: "Vamos embora", e me levou em direção ao carro. Confusa dei um abraço de despedida nos meninos e acenei para os outros adultos, embora só tenha percebido mais tarde que meu irmão e minha cunhada não me olhavam nos olhos. Depois de entrar no carro olhei para meu marido e disse: "Ok, o que foi aquilo?" Ele respirou fundo e explicou. Quando ele e meu irmão chegaram ao caixa para pagar, a recepcionista perguntou se seria tudo junto ou separado. Meu marido disse que separado, mas então meu irmão tirou a carteira e disse que não tinha dinheiro e que seus cartões de crédito estavam todos no limite. Meu marido estava prestes a gritar com ele, mas minha cunhada e a mãe dela intervieram. Elas o acusaram de querer arruinar deliberadamente o Natal para os 2 filhos delas e disseram o quão egoísta seria da parte dele não cobrir a conta. Por quê? Primeiro, isso os envergonharia. Segundo, era Natal. E terceiro, nós tínhamos mais dinheiro que eles e podíamos pagar. Não querendo armar um escândalo em um lugar tão cheio, meu marido acabou pagando tudo, embora a contragosto. Para ser justo com meu irmão, ele ofereceu $5, porque era tudo que tinha segundo ele, mas meu marido disse para ele ficar com o dinheiro, porque era óbvio que ele precisava mais. Meu irmão e cunhada tentaram nos convidar várias vezes desde então, mas como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Não é a primeira vez que tentam usar os filhos para nos tirar dinheiro, mas essa é outra história para outro dia. Edição: felizmente os filhos deles não são bobos. Meu marido e eu tentamos inculcar neles bons valores, especialmente no que diz respeito à educação e finanças. Infelizmente seus modelos imediatos não são exatamente os mais exemplares. Meu irmão não é de todo mal, mas uma criação extremamente privilegiada e mimada distorceu sua visão sobre orçamento. Somos de uma cultura onde os filhos homens são vistos como deuses, enquanto as filhas são vistas como mercadorias ou fardos. Por isso o dinheiro queima no bolso dele. Há inúmeros exemplos disso ao longo da nossa infância e início da vida adulta, mas novamente, essa é outra história para outro dia. Cada incidente merece sua própria postagem, e acreditem, tenho muitas. Atualização: depois de publicar minha história de alerta sobre o grande incidente do Jinsan de 2013, isso me fez pensar nos anos anteriores quando eu era muito mais ingênua e muito menos cautelosa do que sou agora. Este é praticamente o incidente que deu início a tudo. Se você achou o incidente anterior engraçado, é possível que isto também o entretenha. Os personagens são praticamente os mesmos de antes, mas agora limitados a 3, meu irmão folgado, a esposa dele e eu. Por volta de 2004, meu irmão me liga e parece estar numa situação difícil. Meu irmão: "Mana, preciso de ajuda." Respondi: "HM, o que foi?" Ele continuou: "Bom, a situação está muito difícil. Como sempre está e sempre estará, e depois de pagar o aluguel não tenho quase nada de dinheiro para comprar comida, os meninos não terão nada para o almoço da escola nem jantares decentes, etc. Você pode me ajudar? Agora, sou muito protetora com meus sobrinhos, e ele sabe que eu faria qualquer coisa por eles, mas por ele e pela esposa dele nem tanto, e ele também sabe disso." Eu respondi: "Verei o que posso fazer. Quanto você acha que precisaria?" Ele disse:
Você poderia me emprestar $300? Posso te devolver quando receber meu pagamento quinzenal em 2 semanas. Considerando que $300 para uma família de 5 mal cobririam o essencial, achei razoável. Eu respondi, está bem, acho que consigo. Posso passar aí para te buscar e vamos ao supermercado. Meu disse, não tenho tempo esta noite. Estava planejando ir amanhã de manhã. Você poderia deixar um cheque ou dinheiro vivo. O veículo dele não estava funcionando, e eu morava a uns 30 minutos de carro. Além disso, eu tinha que trabalhar de manhã e sabia que ele trabalhava à tarde. Eu disse, tudo bem, me dê 1 hora. Dirigi os 30 minutos. Deixei o cheque com meu irmão que parecia muito agradecido. Tudo parecia estar bem. Como já era por volta das 10 da noite quando cheguei em casa, fui dormir. No dia seguinte, no trabalho, decidi ligar para meu irmão para lembrá-lo de depositar o cheque imediatamente. Minha cunhada atendeu o telefone e fiquei completamente surpresa com a conversa que se seguiu. Oi cunhada, o meu irmão está em casa. Minha cunhada, não, ele viajou. Eu disse, o trabalho o enviou para algum lugar. Minha cunhada, não, ele foi naquela viagem de carro, lembra? Eu perguntei cautelosa como nunca, que viagem de carro? Ela respondeu, ele foi para Chicago para aquele torneio de Dungeons e Dragões. Agora você está se arrependendo, né? Você disse que daria o dinheiro para isso. Meu irmão e 3 amigos decidiram fazer uma viagem juntos, e aparentemente ele precisava dos $300 para a parte dele da gasolina, comida e outras despesas de viagem. Eu disse que daria o dinheiro para comprar comida para os filhos dele. Você está me dizendo que ele cruzou o país para um maldito torneio de RPG de mesa? Minha respondeu, calma, não é como se te faltasse dinheiro. Você pode bancar isso. É verdade que meu marido e eu ganhamos bem, o suficiente para viver confortavelmente, mas trabalhamos muito para conseguir isso e nunca ostentamos na frente deles, e te garanto que nunca ofereci pagar por uma viagem de carro. Eu disse para ela, se ele pode se dar ao luxo de ir a um maldito torneio de Dungeons e Dragões, também pode se dar ao luxo de comprar comida. Ela respondeu, você deixaria seus sobrinhos morrerem de fome? Desliguei, estava tão furiosa, mas não tão furiosa quanto fiquei quando algumas semanas depois recebi outra ligação do meu irmão com a mesma ladainha de sempre. Não tem dinheiro, os meninos estão com fome, mal podemos pagar o aluguel, blá blá blá. Ele começou, você pode me emprestar outros $300 até eu receber meu bônus do trabalho? Eu perguntei, claro irmão, quando você pensava em ir comprar os mantimentos? Ele respondeu, eu ia amanhã de manhã, antes de ir trabalhar. Eu disse, que coincidência, amanhã estou de folga, posso passar para te pegar por volta das 9 horas. Ele falou, não, tudo bem, seria mais fácil se você só deixasse o dinheiro vivo ou um cheque. Eu disse, para você fazer outra viagem? Acho que não. Ele ficou em silêncio total. Eu disse, nos vemos às 9 horas. Ele tentou protestar, mas deixei claro, você não vai conseguir nada a menos que eu te busque, te leve ao mercado e compre a comida, e a única coisa que você vai receber é a comida. Se seus filhos estão com fome, você verá muito mais valor em aceitar minha oferta. Afinal, era disso que você precisava. Eu o busquei e o levei à loja onde ele comprou talvez uns $50 em comida. Deixei ele na casa dele, de onde ele saiu do meu carro sem dizer uma palavra, nem mesmo um obrigado, mas para mim, a satisfação de confirmar minhas suspeitas já foi a recompensa. Para que conste, naquela mesma noite liguei para meus sobrinhos para me certificar de que tinham comido, e eles me disseram empolgados que tinham jantado pizza delivery. Pobrezinhos, eles realmente não tinham ideia do tipo de manipulador que o pai deles podia ser. Pelo menos agora eles já estão naquela idade em que conseguem ver e entender que o que seus pais estão fazendo é errado. Só espero que continuem sendo os bons meninos que são. Atualização 2. Não é a primeira vez que escrevo sobre meu irmão folgado, sua esposa e seus filhos. Estou um pouco dividido entre desfrutar da Schadenfreude, que significa alegria pelo sofrimento alheio, já que esta história resultou em um karma bem ruim para meu irmão, mas dado o histórico de suas ações, alguns de vocês podem achar justificado. É uma história em partes e tentarei mantê-la organizada. A razão pela qual publiquei neste subreddit é que embora meu irmão seja um lixo de pessoa, quase todas as más decisões que ele tomou são baseadas em usar seus filhos para ganhar simpatia ou dinheiro. Breve contexto. Meu irmão e eu crescemos em um lar semi-tradicional onde os filhos homens eram venerados e as meninas vistas como irrelevantes, fardos, e em geral, decepções. Isso resultou em um irmão mimado e paparicado. E para citar uma frase de Willy Wonka, uma criança não pode se mimar sozinha, sabe? Meu irmão teve educação universitária paga por nossos pais, incluindo moradia, mensalidades, livros e refeições, tudo pago porque meus pais não queriam que ele se distraísse com um trabalho enquanto cursava a graduação. Durante os anos da faculdade ficou evidente que meu irmão usava nossos pais mais como um banco do que como uma família. Não ligava nem os visitava, a menos que precisasse de dinheiro. No início nossos pais cediam, mas lentamente começaram a perceber o monstro folgado que haviam criado, então começaram a cortar a verba dele. Então, ele se juntou com minha cunhada, que na época estava grávida de 5 meses de outro homem, isso é importante, e ele ameaçou largar a faculdade para ajudá-la a criar a criança. Como nosso pai pagava seus estudos, ele basicamente disse ao meu irmão, só por cima do meu cadáver, e que se ele quisesse largar a faculdade seria responsável por pagar todas as mensalidades até aquele momento. Meu irmão ficou bravo, se mudou, conseguiu um emprego de baixa renda em vendas, terminou a graduação e largou um emprego incrível em sua área de estudo para sustentar minha cunhada e Kevin 1. Kevin 2 chegou uns 3 anos depois.
Parte 1. Papai. Nosso pai adoeceu gravemente com câncer de estômago, e o prognóstico não era bom. No momento do diagnóstico deram a ele aproximadamente 3 meses. Durante esses 3 meses meu irmão só vinha em casa quando precisava de dinheiro e só ficava o tempo suficiente para receber um cheque ou ouvir um não, o que era mais comum. Ele nunca perguntou como o papai estava. Depois que papai faleceu, quase exatamente 3 meses depois, a primeira coisa que meu irmão perguntou à nossa mãe foi se papai tinha uma apólice de seguro de vida. A presença do meu irmão não foi bem-vinda depois disso, e embora ele tenha comparecido ao funeral, foi embora rapidamente após fazer sua aparição obrigatória. Parte 2. Mamãe. Aproximadamente 2 semanas após o funeral do papai, cheguei em casa do trabalho um dia e encontrei mamãe sentada com o bom amigo do papai, George, que também era corretor de seguros de vida. Curiosa, perguntei à mamãe qual era o propósito da visita de George, especialmente tão pouco tempo depois que papai falecera. Ela me explicou que havia solicitado uma apólice para si mesma no valor de $500 mil. Fiquei pasma. Eu disse: mamãe, não quero parecer pessimista, mas não há como você se qualificar para uma apólice desse tipo. Sua saúde não está das melhores. Você é diabética, tem problemas cardíacos e pressão alta. Mamãe respondeu sorrindo: não se preocupe, apenas certifique-se de que seu irmão saiba, mas não até a hora certa. A mesma coisa repetidamente. Meu irmão não vinha ver mamãe depois que papai morreu, a menos que precisasse de dinheiro, e repetidamente nada lhe era dado. Não sei o que doeu mais em mamãe, o fato de seu marido de mais de 40 anos ter partido, ou seu único filho homem tratá-la tão mal. Minha irmã tentava intimidá-la, dizendo que ela não se importava com seu único neto e que o estava privando de uma infância decente, etc. E minha cunhada tentava intervir ao mesmo tempo. Era horrível. 4 semanas após esse encontro mamãe faleceu de um ataque cardíaco e um derrame. Eu mal conseguia pensar, estava tão cheia de dor e choque ao pensar em perder ambos os pais em 6 semanas. Depois de assinar os papéis apropriados no hospital, meu irmão disse que me levaria para casa. Eu tinha em meu poder os pertences pessoais de nossa mãe, roupas, joias, bolsa, etc. No caminho para casa ele me fez a pergunta mais inacreditável: ei, a mamãe tinha dinheiro na bolsa? O menino precisa de comida. Quase me joguei do carro a 80 km/h. Sem dizer uma palavra olhei na bolsa dela, tirei uma nota de $20 e joguei para ele. Então, a próxima coisa que saiu da boca dele: a mamãe tinha uma apólice de seguro de vida? Bingo! É isso. Era isso que ela se referia antes. Acho que o momento é adequado agora mesmo, pensei. Eu respondi: sim. Ela solicitou uma apólice pouco depois que papai faleceu. Acho que ela queria garantir que estaríamos amparados caso algo acontecesse com ela. Meu irmão disse: sério? Quanto? Respondi: $500 mil. A viagem foi silenciosa durante a maior parte do caminho de volta. Parte 3. As consequências. Aproximadamente um mês após o funeral da mamãe, e sim, foi uma repetição do funeral do papai, onde meu irmão simplesmente apareceu e foi embora após fazer sua aparição obrigatória, deixando para mim, sua irmã mais nova, a responsabilidade pelo funeral e outras coisas. Recebi uma carta endereçada à minha mãe. Eu a abri e de fato era da companhia de seguros. O primeiro parágrafo começava com: lamentamos informar que ela não se qualifica para a apólice de seguro de vida mencionada, etc. Depois de falar com nosso fiduciário e testamenteiro, disseram-me que ele ou eu poderíamos ligar para informar meu irmão. Me ofereci para fazer isso, então liguei para meu irmão com as más notícias. Ei, recebi uma carta sobre a apólice da mamãe. Ele disse: ah, sim? Quando recebemos o cheque? Respondi: pois é, essa é a questão. Ela não se qualificou. É uma carta de recusa. Entenda, ela não se qualificou para a apólice. O inferno desabou. Ele disse: e meu filho? Não posso pagar o aluguel. Precisamos de comida. Precisamos pagar o aluguel. Precisamos pagar nossas férias. Como ela pôde fazer isso comigo? Nesse momento minha cunhada pega o telefone. Você fez isso, não é? Está com ciúmes por não ter filhos? Eu tinha 22 anos na época. Estava noiva, trabalhando e estudando, e não tinha interesse em crianças. Minha cunhada continua: e você só quer todo o dinheiro para si. Kevin precisa desse dinheiro para sua educação e você vai roubá-lo. Vai roubar seu próprio sobrinho, sua ladra. Vou te processar. É nosso dinheiro. Você não merece um maldito centavo. O que se seguiu foi uma ligação bastante indignada e em pânico do meu irmão para nosso fiduciário e testamenteiro, que por acaso era primo da mamãe. Mais tarde descobri que o corretor de seguros estava envolvido na pegadinha. Lembrem-se, velho amigo do papai, simplesmente para dar ao meu irmão e à esposa dele uma lição que nunca esqueceriam. Aparentemente meu irmão acumulou cerca de $40 mil em dívidas quando lhe disseram que mamãe havia solicitado essa apólice, gastando um dinheiro que não tinha, mas que esperava obter. Acontece que mamãe e papai, embora nunca tenham confiado em mim enquanto eu crescia, aparentemente passaram a ter uma visão diferente à medida que fui amadurecendo e perceberam que eu ficaria bem se algo acontecesse com eles. Eles tinham razão, especialmente porque voltei para casa para cuidar deles depois que ambos adoeceram. Enquanto isso, o orgulho que sentiam por meu irmão desapareceu a tal ponto que cortá-lo financeiramente não adiantava mais. Então mamãe sentiu que tinha que jogar a última cartada: vingança do túmulo. Sim, isso o arruinou ainda mais como adulto, e de alguma forma mamãe acabou punindo um monstro que ela e papai criaram. Então, sinto um pouco de pena dele, mas como ele continua encontrando novas formas de tentar me enganar e roubar meu dinheiro, sinto pena só um pouquinho, só um pouquinho. Houve uma herança mais tarde. E acreditem, a história fica ainda melhor, mas essa é outra história para outro dia. Se estiverem interessados em ouvir mais travessuras, compartilho com prazer.
Edição: eu não sabia se ria ou chorava quando finalmente percebi o que ela estivera planejando o tempo todo, e saber que ela passou por toda aquela dor emocional enquanto escondia sua verdadeira razão foi, acredito, uma forma de me proteger. Sei que tanto ela quanto o papai se sentiam culpados pela forma como me trataram. Papai mais tarde me pediu perdão quando estava no hospital, mas no geral, acho que isso me fez muito mais bem do que mal, embora na época eu fosse uma criança ressentida e não entendesse. Meu irmão ainda tem aquela colher de prata, mas sinto que mamãe pegou essa colher de prata e enfiou no traseiro dele com seu ato de vingança. Atualização 3. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelos excelentes comentários sobre minhas histórias do passado. Meu irmão, também conhecido como Irmão Folgado, usando seus filhos para me enganar no grande incidente do Jinsan de 2013 e no grande escândalo do seguro de vida. Estas postagens não são uma forma de me gabar, mas sim uma forma de terapia, que é muito mais barata do que ir ao psicólogo. Meu pacote de benefícios do trabalho é um desastre nesse sentido. Está bem claro que tenho alguns problemas não resolvidos. Aqueles de vocês que leram o grande escândalo do seguro de vida ficarão interessados em saber que este incidente ocorreu pouco depois, provavelmente cerca de 1 ano e meio mais tarde. Também devo ressaltar que sou uma reditora relativamente nova, e estas histórias nem sempre estão em ordem cronológica, a menos que indicado o contrário. Então, depois que a poeira baixou um pouco, a horrível tarefa de resolver a herança foi o próximo passo. Papai era um homem muito trabalhador, e apesar de suas falhas conseguiu sustentar uma família de 6 pessoas com um teto sobre nossas cabeças, boa comida na mesa e as comodidades que todos nós às vezes consideramos garantidas. Quando ele e mamãe faleceram, deixaram para seus 2 filhos, meu irmão e eu, uma quantia considerável com a intenção de nos dar um bom começo na vida. Não era uma quantia espantosa para os padrões de hoje, mas definitivamente suficiente para uma casa própria inicial para cada um de nós. Isso foi muito antes da crise imobiliária. Eu era recém-casado e senti que a melhor maneira de administrar essa nova herança era investir em uma casa modesta, quitada, e pagar todas as dívidas comerciais. Felizmente meu marido e eu somos bons nesse aspecto e não tínhamos muitas dívidas de consumo. Também deu para um veículo para substituir minha pequena lata velha, e ainda sobrou o suficiente para a entrada de um veículo para meu marido. Apesar de meus pais não estarem mais aqui, eu estava em uma boa situação. Não me importava se não tivesse um tostão furado, ambos trabalhávamos em tempo integral e tínhamos uma casa totalmente paga. Meu irmão recebeu a mesma quantia, ele também decidiu investir em uma casa nova e um veículo usado, um uso muito inteligente da parte dele, ou assim eu pensava. Aproximadamente 6 meses depois recebi um telefonema perturbador do meu irmão dizendo que estava quebrado e precisava de dinheiro. Fiquei incrédula. Ele também estava procurando um novo lugar para morar. O que aconteceu com a casa dele? Então ele soltou a bomba. Ele admitiu que havia perdido a casa para execução hipotecária. Em vez de comprar o imóvel integralmente, deu uma entrada de 10% e decidiu hipotecar o restante. Essa tática só funciona se você não se importa em perder uma grande quantia de dinheiro em juros e se você pretende, sabe como é, fazer os pagamentos da hipoteca. Ele não tinha nenhuma dessas duas intenções. Depois de ser notificado pelo banco sobre sua triste situação, fizeram uma oferta incrível para ele. Como meu irmão era um novo proprietário, o banco estava disposto a fazer uma concessão única, pagar 2 meses de prestações atrasadas da hipoteca adiantado, e o restante seria adicionado ao período de amortização. Sério, isso nunca acontece. Foi um presente de alguma entidade invisível que se apiedou desse traste. E sabe o que ele disse? Fiquem com a casa. Assim ele pôde vender a casa com um lucro de $3.000 e então decidiu alugar um apartamento onde continua morando até hoje. Não sei onde foi parar o dinheiro dele, e realmente não é da minha conta, mas eu mentiria se dissesse que não tenho curiosidade. Então, você provavelmente está se perguntando onde entra a atitude folgada. Bem, quando ele veio falar comigo começou com: estou sem dinheiro para o aluguel. Eu perguntei: de novo essa história? Meu irmão, isto é sério. Seremos despejados se eu não conseguir o aluguel até o fim de semana. Minha cunhada disse gritando ao fundo: ela nos deve dinheiro. Eu suspiro. Devo retroceder um pouco. Quando a herança foi resolvida, pedi uma pequena porção da parte do meu irmão, cerca de $10.000, para cobrir as seguintes despesas, entre outras: limpar a casa da família, incluindo os preparativos para colocar a casa à venda, organizar ambos os funerais, para os quais meu irmão não contribuiu e mal fez ato de presença, pagar do meu bolso ambas as lápides, já que meu irmão se recusou a contribuir para o que a apólice do papai não cobria, pagar os honorários advocatícios relacionados à execução de ambos os testamentos e à resolução da herança. Devo ressaltar que meu irmão em um momento de clareza aceitou este acordo sem hesitar, embora eu tenha deixado claro que ele não tinha nenhuma obrigação. Pensei que seria o fim da história. Minha cunhada não aceitou, me acusou de roubar de meu irmão sua parte legítima e disse que eu tinha coragem de ser tão egoísta ao exigir dinheiro deles quando eu totalmente não merecia. Isso vindo da mesma mulher que desfilou pela casa dos meus pais no dia do funeral da mamãe apontando coisas que ela queria. Eu brinquei com meu marido apostando que meu irmão esgotaria sua herança em 1 ano, enquanto meu marido disse que seria em 6 meses. Ainda lhe devo um jantar chique de carne porque perdi a aposta. De qualquer forma, voltando à história do aluguel, a única coisa que pude fazer foi dizer ao meu irmão que eu simplesmente
simplesmente não podia pagar o aluguel dele porque eu tinha mensalidades da faculdade para pagar. Ele não acabou sendo despejado, então ou ele encontrou outro trouxa, ou tinha o dinheiro guardado e estava apenas tentando tirar mais dinheiro de mim. Minha cunhada faz um comentário sarcástico de vez em quando sobre como estamos bem às custas deles. Ela ainda afirma que a queda financeira deles é de alguma forma minha culpa, em vez de ser por causa de suas péssimas habilidades de administração financeira. O mais importante é que nunca foram despejados, mas ainda estou atônita e surpresa com a forma como toda essa tempestade se desenrolou. Sinceramente, gostaria de poder dizer que inventei essas histórias, mas infelizmente não são invenção, embora eu quisesse que fossem. E mais triste ainda, há mais nesta pequena biblioteca que chamo de cérebro. Talvez eu publique mais tarde. Obrigada por ler. Edição. Tive a sorte de meus pais reconhecerem isso quando eu estava com meus 20 e poucos anos e se desculparam pouco antes de morrerem. A maioria das mulheres na minha cultura e na minha situação não tem esse tipo de reconhecimento. Atualização 4. Ultimamente, tenho me divertido muito com histórias envolvendo meu irmão folgado, mas como esta história não envolve os filhos dele, vou deixá-la aqui. Não posso dizer com 100% de certeza que meu irmão tenha transtorno de personalidade narcisista, mas frequentemente me pergunto o seu caso, considerando suas ações no passado. Esta história ainda me dói até hoje e aconteceu quando eu estava no ensino médio há muito tempo. Quando eu tinha 18 anos, sofri um grave acidente de carro que resultou em uma perna quebrada e tive que usar gesso desde abaixo do joelho até o tornozelo. Eu conseguia ir à escola, mas estudava fora da minha área de zoneamento escolar e me locomovia de ônibus público. Havia um ponto de ônibus principal que ficava em uma estação de trem, isso é importante, onde eu precisava fazer baldeação para ir para casa depois da escola. Um dia saí mais cedo da aula, o que foi bom e ruim. Bom, por que bom? Saí mais cedo. E ruim porque o único ônibus que passava perto da minha casa era um ônibus expresso que só circulava no horário de pico e começava a passar umas 2 horas e meia depois que eu cheguei à estação de trem. Eu não queria pegar outro ônibus que não passasse perto de casa considerando minha condição, e também não teria feito muita diferença, já que meu pai estava trabalhando com o caminhão e meu irmão estava fora com o carro da família naquele momento. Enquanto eu estava sentado em um banco, vi meu irmão descer do trem com sua então namorada, agora esposa nefasta, a quem vocês já conhecem como cunhada. Fiquei animada. Isso significava que eu não teria que esperar mais 2 horas e meia pelo meu ônibus, nem ficar presa em algum estabelecimento esperando um transporte para casa. Eu disse: "Oi, irmão", acenando freneticamente. Meu irmão: "Ah, oi, o que foi?" Enquanto isso, minha cunhada me olha com cara de nojo. Eu continuei: "Ei, você está com o carro do papai aqui? Está indo para perto de casa? Pode me dar uma carona? O ônibus 473 só passa daqui a 2 horas e meia. Digo isso enquanto olho para o meu gesso e minhas muletas. Meu respondeu: "Bom, não posso na verdade. Estamos indo às compras." Minha cunhada começa a reclamar dizendo: "Vamos, temos que ir." Eu perguntei: "Onde vocês vão fazer compras?" Ele respondeu: "No Oak Plaza." Você literalmente tem que passar pela nossa casa para chegar em Oakville. Pode por favor me deixar em casa? Não vou conseguir chegar em casa por horas. Ele disse: "Tenho que ir trabalhar depois e tenho que levar minha namorada de volta para a casa dela antes de ir para o trabalho." "Mas você tem que passar por casa para deixá-la também, por favor." Eu não pediria isso se não estivesse com esse maldito gesso e as muletas. Não consigo andar até em casa assim. Meu irmão pensa por um segundo. "Você não consegue encontrar seu próprio caminho para casa?" E foi embora. Comecei a chorar de raiva e frustração. Como eu deveria chegar em casa? Um casal de meia idade se aproximou de mim. Disseram que viram tudo e gentilmente me ofereceram uma carona para casa. Entre lágrimas e soluços recusei educadamente. Isso foi no final dos anos 80. Eu era péssima com estranhos e não queria correr o risco. Agradeci por sua generosidade. Ainda em pânico, enfiei a mão nos bolsos. Encontrei uma moeda de 25 centavos e liguei para a única pessoa que naquele momento senti que poderia me ajudar. Liguei para minha mãe. Enquanto eu explicava a história para ela, pude sentir sua raiva, embora ela não tenha dito uma palavra enquanto eu falava. Então, com um tom que eu nunca tinha ouvido antes, ela me disse: "Não se preocupe, cuidaremos do seu irmão quando você chegar em casa. Pegue o ônibus que te leva para Dalton Square. Vá ao café de lá. Vou ligar para eles e garantir que você possa ficar lá até podermos te buscar e te levar para casa." Mamãe não dirigia muito, apenas para lugares próximos, e papai estava com o caminhão do trabalho e não estava em casa. Eu me arrastei até o ônibus 469 e viajei até o Dalton Street Café. Minha mãe ligou para o estabelecimento, deu meu nome e uma descrição minha, e combinou com o dono para que eu pudesse consumir o que quisesse na conta do cartão de crédito dela enquanto esperava. Era melhor do que esperar lá fora no frio. Fiquei lá umas 2 horas tomando café e comendo um sanduíche, me perguntando o que aconteceria no resto do dia. Então, vi o carro com meu irmão ao volante e minha mãe no banco da frente com ele. Bem, merda. Pensei, isso vai ser divertido. Acontece que meu irmão levou minha cunhada para casa, depois passou em casa para se trocar para ir trabalhar. Ironicamente, ele trabalhava no shopping onde tinha ido às compras mais cedo naquele dia. Quando ele chegou em casa, minha mãe mostrou uma faceta rara de si mesma e perdeu completamente a calma com ele. Ela o fez correr até o café, me buscar e nos levar para casa antes de ir trabalhar. Quando entrei no carro, ele resmungou para mim: "Por sua culpa vou chegar atrasado ao trabalho." Minha mãe então deu um tapa na cabeça dele e mandou ele calar a boca. Ele nos deixou em casa e saiu em alta velocidade cantando pneu. Eu me arrastei escada acima até a sala e adormeci no sofá. Estava dormindo profundamente até meu pai chegar em casa. Ele trabalhava tarde e chegava por volta da meia-noite. E então ouvi um monte de gritos. Quero dizer, gritos a plenos pulmões.
Claramente papai não estava nada feliz com o que havia acontecido mais cedo e não ia deixar meu irmão esquecer. Uma semana depois meu irmão se mudou. Aqueles de vocês que acompanharam minhas histórias conhecem o relacionamento dos meus pais com meu irmão e o quão mimado ele foi enquanto crescia. Acho que este foi o ponto de virada em que eles começaram a perceber o monstro em que ele havia se transformado. Haverá mais por vir, só não sei quando. Atualização 5. Achou que eu já tinha ficado sem histórias sobre meu irmão folgado e minha cunhada? Ah, como você se enganou! Esta também envolve a mãe da minha cunhada. E deixe-me dizer, a maçã não cai longe da árvore. Isso aconteceu pouco antes do meu primeiro sobrinho nascer. Ele não é filho do meu irmão. Não que isso importe, mas tem alguma relevância, já que minha cunhada basicamente arrastou meu irmão para ser o pai do bebê quando ela tinha 17 anos e estava desesperada para encontrar alguém que a sustentasse. Recebi um convite para o chá de bebê da minha cunhada que ela mesma organizou. Talvez eu seja um pouco antiquada, mas fui criada com a ideia de que é de mau gosto os futuros pais organizarem seu próprio chá de bebê, mas talvez os tempos tenham mudado desde então. De qualquer forma, li no convite que o tema era Ursinho Pooh. Eu era uma estudante trabalhando meio período pelo salário mínimo, e Ursinho Pooh, ou qualquer coisa da Disney naquela época estava completamente fora do meu alcance financeiro. Definitivamente não queria ir de mãos abanando, então verifiquei minha conta bancária e fui às compras. A única coisa que consegui encontrar dentro do meu orçamento foi um body dos Tiny Toons e um par de mantinhas de recepção. Pensei que eles entenderiam que o importante era o gesto e que estavam bem apertados de dinheiro, então alguns itens úteis, apesar de não seguirem o tema desejado, seriam apreciados. Que nada, eu não poderia estar mais enganada. Quando chegou a hora de abrir os presentes, animada entreguei o meu e esperei ansiosamente. A expressão de decepção, e em seguida de nojo dela me desanimou completamente. Minha cunhada disse, o tema era Ursinho Pooh, não Tiny Toons, estava no convite. A mãe dela então pegou o body e bufou. Isto não vale nem $10. Ela chegou a jogar as mantinhas na pilha de papel de presente e resmungou. Como alguém pode ser tão pão duro? Fiquei paralisada e magoada. Mal consegui balbuciar. Sinto muito, mas não pude comprar um. A mãe dela me interrompeu. Se você não podia comprar um presente bom, por que sequer se deu ao trabalho de vir? Nota adicional, minha cunhada e eu temos idades bem próximas, então eu tinha uns 17 anos e era muito tímida na época. Fico feliz em ver o quanto mudei desde então para melhor. Olhei ao redor da sala e era como se todos estivessem congelados, com as xícaras de chá suspensas e os sanduíches pela metade. Fiquei tão humilhada e pensei que todos estavam chocados com o presente horrível que eu havia dado, que nunca me ocorreu que na verdade estavam surpresos com o comportamento horrível da minha cunhada e da mãe dela. Até meu irmão parecia desconfortável. Caí no choro. Peguei minhas coisas e fui direto para casa. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Tinha gastado meus últimos $20 nos presentes, no papel de embrulho e no cartão, e nem sequer tinha dinheiro para ir a um restaurante tomar um café e desabafar, então fui direto para casa. Minha mãe e meu pai não estavam de férias bem merecidas, então apenas me encolhi com um livro e tentei me distrair dos eventos daquela tarde. No final meu irmão até se sentiu um pouco mal. Embora não tenha me defendido, ele me ligou e disse que a festa praticamente acabou logo depois que eu saí. Ele expressou um pedido mínimo de desculpas pelo comportamento da minha cunhada e da mãe dela, mas foi rapidamente anulado quando ele acrescentou que a festa terminou cedo por causa do meu chilique. Ótimo, obrigada. Eu me esforço para encontrar um presente atencioso e acessível e ele é jogado na minha cara junto com insultos, e de alguma forma é minha culpa que todos decidiram ir embora cedo. Ah, vá se ferrar você e o camelo. Contei aos meus pais o que havia acontecido quando voltaram das férias. Pelo menos minha mãe expressou seu alívio por estar fora da cidade para o evento porque ela não tinha nenhum interesse em ir. Atualização 6. Acho que o Reddit criou um monstro em mim. Desde que encontrei este subreddit tenho desejado compartilhar histórias sobre meu irmão folgado, sua esposa, a mãe dela e seus filhos. Quanto mais penso no passado, mais lixo começo a tirar do meu subconsciente, já que venho fazendo um esforço consciente há anos para reprimir muito disso. Cada vez que termino uma história meu querido marido diz, ah, mas e aquela vez? Você não se lembra quando ele... Assim, é um ciclo interminável de história após história. Mas com a glória da internet agora tenho um canal para desabafar, e agradeço a todos por me permitirem fazer isso. Eu amo este sub. O único inconveniente é que agora as comportas se abriram, e às vezes sinto que estou postando um pouco demais de uma vez só, e temo que seja spam. Então, se acharem que é demais, me avisem, e eu dou uma segurada. Então, era pouco antes do 6º aniversário de Kevin 1, e meu irmão e minha cunhada queriam fazer uma festa de aniversário para ele. Kevin uma tinha dito que realmente queria ir jogar boliche, com cachorros quentes, bolo, sorvete, presentes e todos os seus amiguinhos para uma tarde divertida. Isso parecia muito fofo e divertido. Lembro que nas minhas festas de aniversário de infância, íamos jogar boliche e nos divertíamos horrores, então aceitei com prazer quando meu irmão me ligou pedindo uma ajudinha. A única preocupação era que eu trabalhava naquele sábado, mas eu tinha trocado turno com um colega de trabalho para poder comparecer. Felizmente meu colega também é pai e entendeu a necessidade de eu tirar esse sábado de folga. Eu sabia que meu irmão e sua esposa estavam passando por muitas dificuldades financeiras e naturalmente queriam proporcionar ao seu pequeno um momento divertido com todos os amigos, para ajudar
para aliviar o fardo do meu marido, que também conseguiu um dia de folga do trabalho. E eu oferecemos levar o bolo e fornecer as sacolinhas surpresa, saquinhos geralmente cheios de doces baratos e brinquedinhos que são distribuídos quando as crianças vão embora da festa. Havia 10 crianças confirmadas, o que significava que só as sacolinhas e seu conteúdo custariam entre $50 e $70 no total, se incluíssemos o custo das sacolas e os ingredientes para o bolo. Como os bolos comprados em lojas costumam ser caros e ruins, especialmente os de redes de supermercados, decidi fazer um bolo de chocolate caseiro, conforme os desejos de Kevin. Meu marido e eu não éramos ricos de forma alguma, isso aconteceu vários anos antes da herança, e ambos estávamos ainda no início de nossas carreiras, com um de nós fazendo faculdade meio período ao mesmo tempo, mas sentimos que entre nós dois poderíamos separar um máximo de $100 para esta pequena festa. Minha cunhada aceitou a oferta encantada e nos deu os detalhes. Na noite anterior à festa fiz o bolo caseiro e o decorei com confeitos coloridos e cobertura, com um feliz aniversário Kevin, escrito no topo com gel decorativo azul brilhante. Não era um Rembrandt nem um Picasso, mas parecia bastante festivo e bonito, e estava delicioso. A maioria das crianças não se preocupa muito com a aparência elegante de um bolo, tudo o que querem é comê-lo e obter sua dose de açúcar. Enquanto isso, meu marido estava enchendo as sacolinhas surpresa, 10 sacolinhas com uma pequena variedade de doces, um apito de brinquedo e um bate-bate. Até fizemos 2 sacolinhas extras caso aparecesse uma criança a mais ou se uma das crianças tivesse um irmãozinho em casa e não quiséssemos que ele se sentisse excluído, estávamos prontos. Na tarde seguinte meu marido e eu cuidadosamente colocamos o bolo e as sacolinhas no carro e fomos para a pista de boliche perto da casa do meu irmão, a aproximadamente 30 minutos de carro. Meu irmão e sua esposa já estavam lá, junto com a mãe da minha cunhada. Esta pista de boliche organiza festas de aniversário regularmente e tem uma sala nos fundos para tais ocasiões. Levamos cuidadosamente o bolo e as sacolinhas para a sala. Garantimos que a moça atrás do balcão começasse a cozinhar os cachorros quentes. Eles eram cozidos em um expositor giratório de vidro e demoravam bastante para aquecer a temperatura adequada. E esperamos as crianças chegarem. Cerca de meia hora após nossa chegada, 10 crianças chegaram junto com alguns pais, totalizando 12 crianças, contando Kevin 1 e seu irmão Kevin 2, e cerca de 6 adultos. Grande comparecimento! Levamos as crianças ao balcão dos sapatos onde todos receberam seus sapatos de boliche. Depois de ajudá-los a amarrá-los fomos para as pistas. Todos os adultos optaram por sentar e observar, e 2 das crianças não jogaram. Uma estava com gesso no pulso e a outra simplesmente não queria jogar, acho que só queria o bolo, mas se comportaram de maneira incrível e se contentaram em sentar no banco assistindo os amigos jogarem as bolas pelas pistas. Após uma hora chamamos as crianças para a sala dos fundos para os cachorros quentes, o bolo e os presentes. Felizmente isso transcorreu sem problemas. Depois que todos comeram o que quiseram o boliche recomeçou. Quando o terceiro jogo terminou, cerca de uma hora depois, chegou a hora das crianças irem embora. Meu marido entregou a cada criança sua sacolinha surpresa, que foi recebida com um grande "Obrigado, senhor", e todos estavam felizes, ou assim eu pensava. Meu marido e eu começamos a recolher os pratos de papel enquanto meu irmão devolvia os sapatos de boliche ao balcão. Então, chegou a hora de pagar. Felizmente Kevin 1 e seu irmão estavam sentados em uma das mesas, brincando com brinquedos, longe dos adultos, então não puderam ouvir a conversa que se seguiu. Bem, disse o cara atrás do balcão, é um pacote de boliche para 12 crianças a $6 cada, só vou te cobrar $3 cada pelos 2 meninos que não jogaram, para cobrir o custo do cachorro quente e refrigerante deles. Assim, o total é $66 por favor. Ninguém se mexeu. Olhei para meu marido olhou para meu irmão olhou para minha cunhada, e minha cunhada e a mãe dela estavam nos encarando com fúria. A mãe da cunhada disse, então, meu marido respondeu, então o que? A mãe dela, você não vai pagar o homem? Eu respondi, por quê? Já fizemos o bolo e as sacolinhas surpresa. Você esperava que pagássemos de novo por algo? A mãe disse, bem, não foi isso que vocês prometeram fazer? Disseram que iam pagar. Respondi, eu disse que cobriríamos o bolo e as sacolinhas surpresa para as crianças. A mãe disse com a voz cheia de desprezo, bem, o bolo era caseiro. Você economizou no bolo, então é melhor compensar no boliche. Por que está tentando economizar em tudo isso? Quebrar uma promessa e partir o coração de uma criancinha. Meu marido disse, como se fossemos, fizemos nossa parte. Vocês podem assumir alguma responsabilidade uma vez na vida. Minha cunhada disse, Kevin, vem aqui por favor. Kevin disse correndo até eles. Sim, a cunhada falou, tia e tio não querem pagar pela sua festa de aniversário. Kevin abraça as pernas do meu marido. Meu marido diz, mas tia e tio trouxeram um bolo e presentes. Pensei que seu papai e sua vovó nos ajudariam. Me custou muitíssimo não cair na gargalhada. O rosto do meu irmão ficou vermelho como um tomate de vergonha. E minha cunhada parecia visivelmente nervosa. Eu perguntei, você se divertiu, Kevin? Kevin respondeu, sim, joguei boliche, brinquei, estive com meus amigos e comi bolo. Eu falei rindo e dando um grande abraço nele. Tudo bem, tudo bem. Olha garoto, temos que ir, mas nos ligue esta noite. Feliz aniversário, Kevin. Ok, obrigado pelo bolo. E com isso meu marido e eu demos meia volta e fomos embora, deixando os adultos restantes para resolverem tudo. Kevin me ligou naquela noite e conversamos brevemente, mas ele já estava descendo do pico de açúcar, então a ligação foi curta. Nunca soube como meu irmão, cunhada e a mãe dela lidaram com tudo depois, mas essa foi uma das poucas vezes que o deixei na mão e me senti realmente bem com isso. Atualização 7.
Meu marido me lembrou de um incidente com meu irmão que eu havia reprimido. Este tipo de história caminha numa linha tênue entre pertencer aqui ou a outro sub. Se não pertencer aqui, removerei e postarei em outro lugar. Em uma das minhas postagens anteriores mencionei o mau comportamento do meu irmão folgado e da minha cunhada em minha casa durante a recepção de funeral da minha mãe. Lembrei-me de como ela andava pela casa apontando coisas que queria, mas ontem à noite, meu querido marido, na época meu noivo, e eu estávamos relembrando aquele dia, depois que contei a ele sobre minhas postagens no Reddit e o quão útil tem sido, e todos vocês também. Meu marido diz: sua cunhada estava só andando por aí apontando o que queria. Respondi: sim, lembro que ela andava pelo andar de cima, na sala, comentando quanto gostava da pintura sobre a lareira, como eles poderiam usar um dos sofás e como Kevin gostaria do Nintendinho, que na verdade era meu. Meu marido diz: não, quero dizer, é só isso que você lembra? Eu digo: foi um dia bastante emotivo e já se passaram mais de 20 anos. Meu marido: você não lembra o que aconteceu no andar de baixo? Respondi: lembro de estar sentada com todos os meus primos no andar de baixo enquanto os tios e tias estavam no andar de cima participando da recepção, mas é só isso que realmente lembro. Meu marido fala: querida, eu estava lá embaixo com você e os primos também. Mas sério, você não lembra que sua cunhada comentou casualmente com seu irmão que a casa agora era toda deles? E ambos estavam a menos de 2 metros de mim. Eu olhei para ele com um olhar vazio, e ele continuou: foi bastante óbvio que os primos ouviram. Porque de repente o primo 1 estava segurando seus cotovelos atrás das suas costas, e o primo 2 estava ficando agitado e implorando para você se acalmar. Você não lembra? Eu disse: lembro que estava chateada e que os primos tentavam me acalmar, mas realmente não lembro. Sua cunhada e seu irmão fizeram uma retirada rápida da sala, e eu os segui para garantir que fossem embora imediatamente. Sabia que você ficaria bem com todos os seus 7 primos. Tive medo do que teria acontecido se seu irmão e sua cunhada decidissem voltar para a sala de recreação. Então foi por isso que eles foram embora. As pessoas estavam perguntando para onde meu irmão tinha ido e eu não tinha resposta para elas. Sim, por isso ele ficou só meia hora. Não quis dizer nada aos tios e tias porque você já tinha passado por muita coisa naquele dia. Além disso, tenho certeza de que seus primos contariam a eles mais tarde. Eu não podia acreditar que ela teve a audácia de dizer algo tão inapropriado. Primeiro, em uma recepção de funeral. Segundo, na frente de tanta gente que era sua família e da sua mãe. E terceiro, na sua frente. Não era, e continua não sendo da conta dela. Não me admira que sua família odeie tanto. Talvez você devesse agradecer por não lembrar de tudo daquele dia. Nossa, eu tinha entendido toda a sequência de eventos daquele dia completamente errada antes. Atualização 8. Meu irmão folgado costuma ser o centro das minhas queixas, às vezes envolvendo sua esposa. Meu irmão foi o pior tipo de mimado, e embora meus pais tivessem boas intenções na época, não perceberam o quão mal as coisas terminariam para meu irmão e para eles mesmos. Meu irmão estava para se formar em uma universidade bastante prestigiosa com o dinheiro do nosso pai, e embora meu irmão já tivesse demonstrado a nossos pais que era absolutamente ganancioso, sem vergonha, manipulador e egoísta, eles continuavam a mimá-lo. Então sim, reconheço que meus pais desempenharam um papel importante em sua atitude, mas o castigo deles foi ter que suportar o abuso dele. Ele morava no campus durante o ano letivo e dividia seu tempo entre a casa da família e a da minha cunhada durante semestres em que não tinha aulas, geralmente limitado a 1 por ano, no inverno ou na primavera, dependendo de sua carga horária. E durante esses semestres livres trabalhava em uma loja de varejo local para ganhar um dinheiro extra, embora não se esperasse que ele contribuísse com nada disso para as despesas de moradia ou mensalidades. Sabe Deus por quê? Ao se formar na universidade com seu diploma, meus pais ficaram super orgulhosos como deveriam, já que ele foi o primeiro a se formar no ensino superior, era um motivo para celebrar, e os pais tinham um monte de presentes de formatura para ele, um relógio novo, uma corrente de ouro, dinheiro, etc. Apesar da magnitude dos presentes que recebeu, ele pediu ao nosso pai para lhe comprar um carro, citando a necessidade de ter um veículo agora que havia um bebê para cuidar. Meu pai estava cético, estava perto da aposentadoria e já havia usado tanto o plano de poupança educacional registrado do meu irmão quanto o meu para pagar o último ano de faculdade do meu irmão. Seus sentimentos estavam sendo manipulados só de mencionar Kevin 1, mas ele também sabia que não podia simplesmente gastar suas economias nem as da mamãe só porque meu irmão queria um carro. Então, depois de pensar um pouco, ele fez um trato com meu irmão. Seria fiador de um empréstimo para o tal carro, desde que fosse algo sensato e acessível. Juntos decidiram por um modelo mais recente de um Gel Metro usado por $3.000. Pense numa máquina de costura a gasolina, o epítome de um carro compacto. Os pagamentos mínimos eram razoáveis. Se bem me lembro, meu irmão teria que fazer um pagamento de $50 2 vezes por mês. O problema com este acordo é que papai estaria assumindo todo o risco, enquanto meu irmão se livraria se parasse de pagar. Papai deixou claro para meu irmão que ele teria que ser extremamente diligente com o pagamento mínimo, ou seria o crédito do papai que seria afetado. Meu irmão aceitou com entusiasmo dizendo que ia conseguir mais horas em seu trabalho para manter os pagamentos. Você sabe onde isso vai dar certo? Passaram-se 2 meses sem problemas, até que um dia recebi uma ligação para o meu pai. Era o banco. Ele não estava em casa, então perguntei se podia ajudar em algo. Não me disseram muito,
exceto que quando perguntei se tinha algo a ver com o empréstimo o representante hesitou. Nota: minha mãe e meu pai lidavam com um único banco desde sempre, Banco 1, e este empréstimo foi feito através do banco com o qual meu irmão lidava, Banco 2. Então, quando o representante disse que ligava do Banco 1, foi bastante fácil adivinhar por que estavam ligando. O representante hesitou. Morávamos em uma cidade muito pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo e seus negócios. Senti um nó na garganta e disse a eles que faria papai ligar ou ir à agência o mais rápido possível. Quando papai voltou para casa, não tive escolha a não ser contar a ele. Quando ele voltou do banco, estava mais furioso do que nunca. Aparentemente meu irmão não havia feito um único pagamento do carro, nenhum sequer. O valor total pendente não era enorme, mas o fato de ele ter descumprido um acordo com o nosso pai e colocado em risco o crédito dele o deixou furioso. Ele ligou para meu irmão com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Meu irmão prometeu que faria os pagamentos o mais rápido possível, e pensamos que era isso. Passaram-se outros 3 meses e meu pai recebeu outra ligação pelo mesmo motivo. Ele ligou novamente para meu irmão e exigiu que ele trouxesse o carro para casa, já que não era responsável o suficiente. O plano naquele momento era deixar que eu assumisse os pagamentos e ficasse com o carro para mim. Aqui está o problema que nenhum de nós esperava. Meu irmão disse que não tinha mais o carro. Quando perguntaram por quê, ou melhor, exigiram, ele disse que precisava de um conserto de freios de $400 e não podia pagar, então vendeu para um cara qualquer na rua como sucata por $100. Como foi uma venda particular em dinheiro, não procuraram por ônus nem nada e ele simplesmente o deixou ir. Palavras não podem expressar o quão zangado meu pai estava. Ele exigiu que meu irmão continuasse com os pagamentos. Mas meu irmão se recusou porque sentiu que não deveria pagar por um carro que não possuía mais. E como meu pai era o fiador, ele era o responsável por aquele empréstimo. Ele acabou pagando aquele carro durante o ano seguinte, e foi outro prego no caixão para meu irmão. Acho que foi nesse momento que meu irmão foi completamente cortado financeiramente, mas já era tarde demais. Mencionado em outro post, a gota d'água inicial veio quando ele me abandonou quando eu estava de muletas e se recusou a me dar uma carona para casa, mesmo estando com o carro do nosso pai, optando por ir às compras com minha cunhada em um shopping que literalmente passava em frente à nossa casa. Depois que ambos os pais o confrontaram, ele se mudou permanentemente uma semana depois. Já se passaram mais de 20 anos desde que isso aconteceu e ainda estou chateada com isso. Edição: para aqueles que perguntaram se meu irmão pegou dinheiro emprestado das pessoas erradas, sinceramente, não me surpreenderia se ele eventualmente pegou emprestado das pessoas erradas. Ele fez isso inúmeras vezes quando éramos mais jovens. De fato, uma dessas pessoas até ligou diretamente para minha casa perguntando onde ele estava, e isso foi vários anos depois que meus pais faleceram. O pequeno imbecil estava usando meu número de telefone como contato alternativo com financeiras de empréstimo rápido, e como ele mudava de número com tanta frequência e se mudava várias vezes, era difícil rastreá-lo, até mesmo para nós. Isso foi há anos. E ele estava usando o número do telefone fixo. Meu marido e eu nos mudamos algumas vezes desde então e não acho que meu irmão tenha esse número. Meu irmão tem meu número de celular, o mesmo número há 20 anos, e nunca recebi uma ligação neste número perguntando por ele. Meu irmão entra em contato comigo pelo Facebook Messenger antes de qualquer outra coisa, e isso só para me dar atualizações sobre as crianças. Como eu disse, ele não tenta conseguir dinheiro desde 2013, e espero que continue assim. Gosto de pensar que ele sabe que essa fonte secou há muito tempo e que é melhor nem tentar essa jogada comigo nunca mais.